boa tarde. Sejam bem-vindos ao espaço da Educação. Hoje vamos falar sobre livrarias e resistências e para isso nos acompanha Luana Gomes e Luana Maria, da Livraria das Insurgentes. Nos acompanha também Eduardo de Souza, do Letro Livre, e nos acompanha Ana Rita Fernandes, da Livraria Global. E eu vou estar cá moderando a conversa. Eu sou Montse Rosas, trabalho na Ler Devagar como livreira e pronto, tenho muito interesse no tópico. Sou do México, então também o meu sotaque é um bocado diferente. Então, eu queria começar, na verdade quero que isto seja uma conversa mais entre amigos, mais fluida, então as perguntas não são assim, tipo entrevista, quero que seja uma partida. E para começar, eu gostava que nós falassem um bocado sobre os projetos e as livrarias e como é que funcionam um bocado. Então, eu vou começar com a Livraria das Insurgentes. Olá, boa tarde a todas e a todas. Obrigada, Moça, desculpa. Sim, sou a Luana, sou italiana, pertenço à Livraria das Insurgentes, que nasceu em 2021, se não erro. E a Livraria Insurgentes não é só uma livraria, é uma associação sem fins lucrativos, é um coletivo composto por pessoas diferentes no sentido que vêm de lugares diferentes, contextos sociais diferentes, contextos culturais diferentes. A Luana é uma das últimas que começou a fazer parte do coletivo também. A Livraria das Insurgentes é uma livraria feminista interseccional que divulga livros escritos por mulheres, pessoas trans e não binárias, sobretudo aquelas que não têm muita visibilidade no mercado editorial e que, portanto, podem vivenciar frequentemente situações de estigma na sociedade hegemónica. Não é só uma perspectiva editorial, mas também uma perspectiva sociocultural política. E a livraria está localizada atualmente na Renovar Moraria, no Martim Muniz, perto do Martim Muniz de Lisboa. A Renovar Moraria é uma associação que dá apoio a imigrantes e não só, faz várias atividades no bairro da Moraria também. O que mais? Acho que Luana, quer já adicionar alguma coisa? Só para complementar, então, também sou Luana, mas eu sou Luana Gomes e sou brasileira. Para complementar, como a Luana disse, isso não é só uma livraria, a gente não vende só livros, até porque livro é uma venda tão... O dinheiro do livro, da venda do livro é uma coisa tão pequena, para falar de lucros e tudo. Então a gente não tem intenção de lucro, nunca teve. E esse projeto, para além dessa coisa da editorial, a gente publicou um livro ano passado, conseguimos um BIPZIP, né? E depois publicar um livro, pronto. Uma edição insurgente, por assim dizer. Então, para além dessa veia dos livros, a gente também tem projetos, tem formações, a gente tem workshops e a gente tenta partilhar isso, tenta chamar pessoas para fazer parte disso e essas pessoas, em grande parte, o público-alvo também vai ser pessoas marginalizadas, vamos colocar aqui muitas aspas. Então, é só para pegar um pouco do que a Lu falou, que essa diferença desse social que não é só nos livros. Também é em formação, também é em educação, também é em cultura, também é pagando um salário quando podemos, pagando umas horinhas de trabalho das pessoas para que elas consigam se dignificar. E aqui está para pessoas trabalhadoras do sexo, pessoas que são consumidoras. Então, pronto, é só para falar um pouco mais dessa parte mais social, cultural, que eu me identifico totalmente por ser isso aqui que vocês estão vendo. Faz total sentido para mim esse projeto e é isso. Ok, agora sobre o Letro Livre, por favor. Boa tarde. Eu sou o Eduardo, sou da livraria Letro Livre e aproximei-me da história dos livros no final dos anos 70 em Coimbra, ligado a uma editora histórica de Coimbra que era a Centeira. Depois disso, muita água correu sobre o moinho e passei também pela Ler Devagar, pela primeira Ler Devagar da Relação Boa Aventura, onde ficamos vários anos, eu e a Eugénia e o Carlos, que é a outra pessoa que também é sócia da Letro Livre. Estive lá a trabalhar durante bastantes anos. Quando a Ler Devagar fechou na Relação Boa Aventura,
nós decidimos, nós, os três, abrir uma pequena livraria independente na Calçada do Combo. Enfim, na Calçada do Combo, porque é uma rua histórica, porque era o centro da cidade de Lisboa a nível da história do livro, porque tinha ainda bastantes referências na área do livro, ou seja, muitos colegas livreiros alfarrabistas nessa região, e portanto decidimos abrir lá um espaço relativamente pequeno, ou bastante pequeno, e que tinha uma filosofia que era de oferecer, entre aspas, obviamente, oferecer no sentido de disponibilizar livros que não estavam no mercado, principalmente coisas que estivessem esgotadas, que estivessem disponíveis, que fossem difíceis de encontrar. Desde o início também decidimos ser editores e, portanto, desde o início nós também editamos livros. O que eu, portanto, quero falar sobre as livrarias independentes, tem a ver também com o mercado livreiro em geral. Não sei se vocês ouviram ou leram nos últimos dias um rodapé da televisão que dizia, um comunicado da APEL, a Associação Portuguesa de Editores Livreiros, que dizia que a venda dos livros em Portugal aumentou mais 3,6, 3,7, eu tenho para aqui o comunicado, e que vendeu não sei quantos milhões no trimestre do ano, no trimestre anterior do ano. Eu acho curioso, e acho que, segundo se diz, os números não mentem. Normalmente quem mente são as pessoas, os números não mentem. Teríamos de questionar esses números, porque, de acordo com o que diz a APEL, diz, depois da Feira do Livro de Lisboa, e diz agora, neste comunicado de há 2 dias, é que o mercado do livro está florescente. Nunca esteve como hoje, cada vez se mais livros, vende-se milhões de livros em Portugal. Nós sabemos que Portugal tem 10 milhões, tem não sei quantos milhões, e sabemos que as tiragens normalmente são, quando muito, de 1000 exemplares, tirando aqueles senhores da televisão que publicam algumas dezenas de milhares, ou conseguem vender algumas dezenas de milhares. No entanto, não parece que o mercado português tenha dimensão e seja capaz de absorver os milhões de livros que são publicados. Então nós teríamos de, digamos, ter uma interpretação sobre esses números. Eu tenho umas teorias, que é a teoria do Sócrates, que é o autor publica um livro e compra um livro. Portanto, desde logo líquido 5.000, ou 1.000, ou 10.000 exemplares, porque tem dinheiro suficiente, compra os editores, e portanto esses números entram na estatística. Depois há uma outra teoria, que é a teoria do Narciso. Em Portugal há muita gente a querer se espelhar em livros e, portanto, força para a frente e publica livros, porque é o espelho dele, é o livro. Mas há ainda um terceiro, que é o ciclista, que é o caso das grandes editoras comerciais, que estão numa situação, a meu ver, dramática, e, no entanto, cada vez dá algo mais força, que é para não cair da bicicleta. Mas, obviamente, nós sabemos qual é o desastre que se vai preparar quando o pelotão todo cair, vai ser uns sobre os outros da monte. Esta é a minha visão do mercado livre em Portugal, que penso ser mais realista do que a da APEL. É otimista, não é otimista, é pessimista. Ou seja, cada vez vamos ter menos livrarias, cada vez vamos ter menos editores. Aparentemente não é isso que se passa. O que nós sabemos é que nas últimas décadas, ou na última, enfim, praticamente nas décadas do século XXI, houve um processo de concentração grande em Portugal que arrasou completamente o mercado editorial e livreiro. Por um lado, houve a concentração editorial dos grandes grupos que compravam muitas editoras distribuindo os seus catálogos, e por outro, houve a concentração livreira no sentido da criação de 3 redes, principalmente 2 redes, que estão a dominar o mercado e que têm livrarias em muitos lugares, muitas cidades deste país. Nós aqui há anos publicamos um livro, que eu inclusive trouxe para oferecer a algumas pessoas, que é O Negócio dos Livros. Como os grandes grupos económicos decidem o que lemos. É um livro de André Schiffrin, que era um grande e importante editor americano, que no final do século XX viu o que estava a acontecer nos Estados Unidos, que eram os grandes, naquela época, os grandes grupos de mídia e grandes grupos ligados ao cinema, etc., a comprar as editoras. Comprar os editores todos, o que é que eles faziam? Arrasavam com os editores, como fizeram em Portugal. Contratavam os gestores vindos das universidades de Ponto, os fulanos que têm aquela, vocês sabem, eles normalmente usam umas certas gravatas e têm uma certa pose, e são os gestores. Gente que não quer saber do livro, nem nunca leu nenhum livro. E, no entanto, essa gente passou a gerir as editoras. O que é que aconteceu na América? Diz ele aqui, vocês quando quiserem podem ler, se não quiserem comprar, podem também ler nas bibliotecas. O Schiffrin demonstrou como a maior parte daqueles catálogos foram completamente destruídos.
os gestores passaram a decidir o que é que se edita, porque é que se edita. Esse livro vai vender 50 mil, 100 mil, 200 mil, enfim, de acordo com o padrão americano. E o editor, digamos, a pessoa responsável pela secção, ou pela coleção, ou pela editora, dizer, não sei quanto, vai vender só 30 mil, então esse não se edita. Se fosse em Portugal, obviamente a pergunta seria, vai vender 2 mil ou 3 mil? Não, só vai vender 1000, então não se edita. E o que é que fizeram? Destruíram as editoras, como consequência óbvia, acabou sendo a destruição de editoras americanas ligadas às universidades que tinham catálogos bem interessantes e diversificados, e deu o desastre que deu na América, desastre não, do ponto de vista económico, porque as editoras continuam lá, e que se reproduziu em Portugal naquilo que vocês todos viram, ou viram ou não viram, porque eu sempre dou 2 ou 3 exemplos. Quando esses grupos compraram as editoras em Portugal, uma das coisas que fizeram foi destruir as mulheres do meu país, não destruíram as mulheres, vocês estão aqui, destruíram um livro da Maria Helena chamado As Mulheres do Meu País. Um editor, ou um dono de um editor, que manda destruir 3 mil, não sei quantos foram, mas eu já soube esse número, mas esse número até está disponível. Uns milhares de exemplares de um livro, facsímil, um livro que tem grandes custos económicos, um livro muito bem reproduzido, a segunda edição da Caminha, e manda destruir porque acha que está a ocupar espaço no armazém, merecia ser fuzilado ou enforcado. Até agora não fizemos isto. Esses mesmos donos de editora também fizeram uma coisa interessante, que muita gente não sabe, outros saberão, que foi, por exemplo, pegar na coleção Portugal de Perto, que era a melhor coleção da antropologia e etnografia portuguesa, e destruíram a coleção. A única coleção em Portugal dedicada à antropologia e etnografia, na qual tinha muitos tipos clássicos da etnografia portuguesa, foram destruídos. E a coleção foi extinta, aparentemente sem sequer comunicar ao diretor da coleção. Isto, podíamos estar aqui durante 2, 3 dias, durante todo o fórum, a contar casos como estes. Isto dá um patamar dos bandidos que hoje estão a dominar o mercado editorial português. Diz assim, eu dizia às pessoas, pronto, é o que é, o que podemos é criar alternativas. Alternativas livreiras, alternativas editoriais. Obviamente, nós sabemos que em Portugal começaram ou multiplicaram-se as editoras independentes. Obviamente, estas editoras independentes têm uma pequena escala e vêm ocupar um pouco este espaço que desapareceu nas médias e nas grandes editoras, que não têm mais interesse em publicar a maior parte dos títulos que podem interessar a muita gente, mas que eles acham que não são viáveis ou que não são vendáveis. Eles vão se dedicar, obviamente, principalmente ao chamado best-seller. Mas best-seller esse, que nem sempre é best-seller, porque, segundo diz o nome, é best-seller. Mas depois você vê os caminhões com as paletes, com os livros novos a sair da editora para ir para o lixo, então não foram best-sellers. Foram apostas que eles fizeram, achando que um livro tinha vendido muito nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ia aqui vender milhares de exemplares, só que depois vendeu 300 exemplares, menos que um livro de poesia dos vossos amigos. Portanto, o best-seller chega aqui e muitas vezes não vende. Não vende porquê? Isto é uma carnificina. É best-sellers todos os dias e não há leitores suficientes para ler os best-sellers todos que todos os dias saem para o mercado. Portanto, como o mercado é muito pequeno, não vai dar para todos os best-sellers. E parte dos best-sellers vão ser enterrados depois nas empresas de reciclagem. Esta é a realidade dos factos. Voltando ao tema, e agora mais pelo lado do livreiro, o que é que isto vai dar? A meu ver, vai dar que vão desaparecer todas as grandes livrarias. Estamos nesse processo, a meu ver. Como desapareceram as grandes casas que vendiam discos, quem tem um pouco mais de idade lembra-se de chegar a Valente de Carvalho e grandes lojas de discos, com 3, 4, 5 andares cheios de discos, é jazz, é não sei o que, é tal, é pop, é isto, é aquilo. Hoje não existe uma casa dessas. Não existe uma casa que tenha 20 metros de discos. Não existe. Desapareceram. Portanto, em consequência de tudo o que foi mudando a vista tecnológica, desapareceram. Na área do livro, essas grandes livrarias, não sei quantos andares, que têm milhares de livros lá dentro, vão desaparecer. Esta é a minha visão. Vão desaparecer todas as livrarias? Não. Acho que haverá espaço para as insurgentes, para esta, para aquela, para a letra livre, para não sei quantos, que decidem estar no mercado vendendo umas coisas que normalmente não há nos outros lugares. Os pequenos, até por uma questão que nós sabemos do ponto de vista da economia, né? Houve um economista muito famoso nos anos 70 que dizia que o pequeno é bonito.
Small is beautiful. Eu acho que é uma vocação lógica. É a lógica da guerrilha, é a lógica de o que é pequeno tem mais capacidade de se adaptar e de absorver os choques e, por outro lado, precisa de menos infraestrutura e de menos recursos para sobreviver. E as pequenas livrarias, a meu ver, vão conseguir sobreviver neste caos. No entanto, o mercado está a mudar completamente. Cada vez menos os pequenos editores conseguem colocar nos grandes livreiros. Cada vez menos as FNACs, Alandinas e Bertrams, principalmente a FNAC e a Bertrand, absorvem o que vai sendo publicado, porque cada vez mais eles apostam só nas novidades de alta rentabilidade e de grandes vendas. E, portanto, há aqui um espaço, um vazio, que pode vir a ser ocupado no futuro por pequenas livrarias independentes. E esta é a nossa esperança, porque, obviamente, junto com tudo isto que falamos, esta crise geral editorial e livreira, há um outro aspecto, que é o aspecto da mudança tecnológica. Ou seja, neste momento, uma parte dos chamados leitores está a evoluir para os suportes digitais. E, portanto, isto vai ter impacto também, ou está a ter já impacto no livro impresso. E muitas pessoas irão ler, possivelmente, de outras formas. No entanto, para nós que estamos mais ligados ao livro impresso, a meu ver, continuarão a existir uma fatia, digamos, do mercado, uma fatia de leitores que vão priorizar a leitura do livro impresso. E como dizia um colega que eu curiosamente cruzei agora com ele na rua, que é um conhecido alfabeto de Lisboa, ele diz: podem desaparecer amanhã todas as editoras do mundo. Nós temos milhões de livros para vender. É um facto. Podem parar todas as editoras do mundo porque há milhões de livros impressos, mesmo em português. Nunca fiz essa contabilidade, mas aparentemente pelas listas de papel há milhões de livros impressos. Portanto, há milhões de livros para vender. Não interessa que desapareça o grupo E, o grupo não sei quantos, o grupo A, o grupo B, porque vão haver livros para vender. Haja leitores, haja vendedores. E, só para terminar, eu, do ponto de vista pessimista, acho que o processo vai ser altamente discutido. E as consequências deste processo, do afastamento das pessoas da leitura, porque esse é o outro aspecto, porque haverá aqueles que vão fazer uma leitura digital, mas há um grande número de pessoas que cada vez vai ler menos e vai esperar que seja a inteligência artificial a lhes resumir os livros, as obras, o conhecimento, para que eles, numa fórmula da Nestlé, de papa fácil de assimilar por crianças, assimile aquilo, e eu acho que esse não é o caminho, e o desastre cultural, social e político que nós estamos a viver em Portugal e no mundo deve-se em grande parte a este minimalismo cultural, a este afastamento da leitura, que não é uma coisa só, digamos, do cidadão comum que está a fazer pela vida aí na rua com o salário mínimo, mas que vai mais fundo, porque hoje quem faz, como nós fazemos, feiras na universidade, vemos alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, não sei o quê, a passar por uma banca de livros sem sequer desviar o olhar para os livros. Isto para mim é significativo, porque antigamente uma pessoa olhava os livros e via se tinha interesse neles ou não, e se o preço também era adequado às nossas possibilidades ou não. Hoje é comum, numa universidade em que devemos desfilar todos esses alunos de mestrado e de doutorado, não haver um desviar do olhar para o livro. Isto é significativo, a meu ver. E é significativo da tragicomédia que está a instalar no mundo intelectual e no mundo cultural, em Portugal e no mundo, porque isto é geral. Não é? Sendo pessimista, eu mantenho um viés, enfim, um reduzido espaço para a esperança, no sentido de que espero que a crise se instale definitivamente, que vão todos à falência e que se multiplique por todo o país, nas pequenas cidades, nas grandes cidades, pequenas livrarias, com gente que seja livreira, que saiba do que é que está a fazer, que não está a vender sapatos, que não está a vender ferragem, que está a fazer o que gosta e que sabe do que é que está a falar, que gosta de livros, gosta de aconselhar livros, gosta de ler livros e que sejam essas pessoas mais à frente que possam dar uma contribuição grande à sobrevivência do livro impresso em papel, porque é este, digamos, o objeto que estou a falar, e não de outras formas que não têm qualquer interesse. Pronto, em resumo, seria isto. Olá, eu sou a Ana Rita,
Livraria Baobá. A Livraria Baobá é uma pequena livraria que pertence a uma editora, que é o Orfaneiro, e nós temos uma especialidade de mercado, ou seja, nós somos especializados em livro ilustrado. Temos livros ilustrados tanto para crianças como para adultos, e tanto edições nacionais como estrangeiras. Temos edições nacionais e estrangeiras, tanto para crianças como para adultos. E temos também uma programação de mediação de leitura e de promoção da leitura junto dos mais jovens e da promoção uma promoção da ilustração junto dos mais jovens e dos mais velhos. O objetivo da livraria da Escala Foi Aberta era fazer esse trabalho conjunto, uma vez que era necessário, se fosse rapidamente, seria necessário a criação de um público que não era atento à ilustração, como objeto de arte. E a promoção da literatura, da ilustração e a promoção da leitura é feita a partir dos mais pequenos, precisamente para começar de pequenino. E às vezes acaba por resultar também na promoção da leitura junto dos mais velhos, que têm que acompanhar as crianças da livraria, e acaba por se começar por aquilo que lá está, que é a oferta para eles e não necessariamente para os mais pequenos. Ok, então aqui temos uma variedade bastante interessante de projetos da literatura e eu acho que é muito importante falar assim desta crise, mas também como estes espaços literários representam uma resistência e um espaço de esperança para o futuro da literatura, nesse sentido, e eu gostava de vos perguntar um bocado como é que funciona a seleção dos livros e o conteúdo que vem nas livrarias ou nos espaços onde estão as insurgentes. Então, podemos começar essa hora, por favor. Como disse no começo, ao apresentar a livraria, queremos amplificar as vozes silenciadas no mercado editorial, nomeadamente de pessoas trans, pessoas consumidoras de substâncias psicoativas, pessoas vindas de comunidades racializadas como a comunidade cigana, negra, muçulmana, sempre a questão religiosa também com a muçulmana. Queremos, portanto, apoiarmos vozes de pessoas imigrantes, refugiadas. Por isso, a nossa seleção é sempre nesta perspectiva, tentar, além de incluir livros centrais no feminismo, nos feminismos, incluir também livros de pessoas específicas, vindo de certos contextos específicos. Por exemplo, a Isabel Menezes, que escreveu já 4 livros, chama Mulher, com uma história de vida bastante complexa. Foi uma sem-abrigo, teve na prisão, foi uma consumidora de substância psicoativa e ela conseguiu editar os seus livros de maneira independente e nós queremos apoiar ela, por isso organizamos o evento com ela, convidamos ela para organizar um clube literário, está de fato agora a dinamizar um clube literário conosco para apresentar seus livros e para abordar várias temáticas como a questão prisional, como a questão dos consumos. Colaboramos, por exemplo, também com as Manas, que é um grupo informal pertencente ao GAP, apoiado pelo GAP, grupo de ativistas em tratamento, que trabalha bastante com a redução de risco e minimização de danos. E as Manas é um grupo composto por mulheres, pessoas trans e não binárias, que vivenciam múltiplas vulnerabilidades. O denominador comum é que sejam trabalhadoras de sexo e consumidoras de substâncias psicoativas. E com elas conseguimos dar apoio para a edição de 6 fanzines que abordam várias temáticas como o amor, as drogas, maternidades, no plural, porque há várias formas de vivenciar a maternidade, sonhos, sobrevivências, habitação, ou seja, são estes exemplos de pessoas com quem gostamos de trabalhar e que queremos incluir na nossa programação diária, livreira,
e também no nosso catálogo, não é? Também colaboramos com editoras independentes, como a Maldoror, como a Barricada de Livros, também colaboramos com o Orfeu, a Antígona, colaboramos com o Tal, ou seja, tentamos evitar as grandes editoras, isto sim. E obviamente temos noção que também limita a opção de livros incluídos no nosso catálogo, mas faz parte da nossa prática política. Razão pela qual também temos muito interesse em incluir as fanzines, porque achamos que é uma ferramenta fundamental, necessária para realmente amplificar as vozes de quem não tem acesso ao mercado editorial. Penso, por exemplo, na Viola Zenobi, uma jovem ilustradora com autismo que conseguiu editar conosco uma fanzine ilustrada em que ela explicou como ela descobriu ter um autismo. E desde então ela começou a ter mais visibilidade e realmente foi muito emocionante ver esse apoio que resultou em algo, né? Algo concreto para ela. No sentido de conseguir fazer o que ela gosta e ter alguém que possa apoiar neste processo. Ela é italiana, veio da Itália com uma amiga minha, que é educadora, e então decidimos também juntar-se e organizar o lançamento da zine que apoiamos na edição. Depois penso em outros títulos de livros que incluímos, por exemplo, o livro Pedaços de Nida Olga Mariano, que é uma escritora e mediadora comunitária cigana, com quem também temos colaborado. Ela também dinamizou conosco um clube literário destinado a mulheres ciganas, na margem sul, em Barreiro. Outros exemplos é a edição que a Luana acabou de mencionar, a primeira edição, o primeiro projeto editorial das Insurgentes, o título é De Lá Pra Cá, 3 histórias de mulheres refugiadas. Conseguimos um pequeno apoio, porque também sou uma parência. O projeto funciona, é possível através do voluntário das pessoas das quais que fazem parte do coletivo. E de vez em quando conseguimos apoios financeiros, como da Câmara Municipal de Lisboa ou das juntas de freguesia, porque consideramos necessário, importante, ter algum apoio financeiro para também distribuir este dinheiro com as comunidades com quem trabalhamos. E, neste caso, um dos financiamentos que obtemos foi para editar o livro De Lá Pra Cá, 3 histórias de mulheres refugiadas. Com este dinheiro conseguimos pagar as 3 escritoras que colaboraram, que escreveram os textos delas na língua original e depois traduzido para português. Foi a Margarida, russa, a Cristina, ucraina e Lorena, argentina. E depois traduzimos esses textos para português. E, portanto, é isto. Foi um trabalho lindo, feito coletivamente, entre várias pessoas do coletivo, com um contato constante com estas escritoras, algumas com mais experiência, outras com menos experiência, por causa da dificuldade que elas têm tido a ter acesso ao mercado editorial. Por exemplo, Margarida é uma das primeiras escritoras LGBT russa dos anos 90. Ela fugiu da Rússia para Portugal, pediu asilo, conseguiu asilo e desde então ela nunca conseguiu traduzir nenhum texto cá em Portugal. Ela está em Portugal desde 2010, se calhar. Desde então ela nunca conseguiu encontrar ninguém que editasse, que tivesse disponibilidade a traduzir os seus textos, que já foram editados nos Estados Unidos, em Inglaterra, se não erro. Então foi muito emocionante ter tido a oportunidade de conhecê-la na Renovar Moraria, que, como disse, dá apoio a imigrantes, a refugiados, portanto, ter a livraria num espaço como esse também abre muitas portas para nós, porque permite-nos ter contato com comunidades que dificilmente poderíamos ter contato em certos ambientes. Também associativistas, porque, como disse, a nossa é uma associação que nasceu, inclusive, na Sirigaita, um espaço que se encontra no Intendente, um espaço que acolhe diferentes coletivos. E, portanto, depois foi para o quartel do Lago Residência e depois fomos para a Renovar Moraria. Tivemos um percurso bastante nobre. E ter tido contato com certas associações ou com certos
coletivos nos permitiu crescer e conseguir o que queremos realmente conseguir, dar acesso, criar acessibilidade ao livro. Não sei se fala assim. Sim. Para todos. Tanto a partir da leitura até a escrita, ou vice-versa, da escrita até a leitura. E, portanto, acho que tem sido muito emocionante conhecer a Margarida neste contexto da Renovar Moraria, onde temos tido a oportunidade de conhecer várias mulheres refugiadas e ter criado estes contatos que são necessários para realmente pensar na maneira como o livro pode chegar a todo mundo. E acho que agora me perdi um bocadinho, então passo a palavra. Mas é isso, acho que dei muita informação também para dar assim, apresentar um pouco o trabalho que temos feito nos anos e o que pretendemos continuar a fazer. Não sei se a Luana também quer adicionar algo. Obrigada. Sim. Eu acho muito interessante como é que funciona este projeto. É aquela ideia de ser mais uma livraria ambulante, não é? Que viaja. É também uma forma de se adaptar às condições difíceis que se enfrentam agora as pequenas livrarias, não é? E a falar de livrarias especializadas em si, eu gostava que a Ana nos falasse um bocado de como, de como fazem a seleção dos livros e porque é importante manter um espaço para as crianças. A ideia de formação. Vocês ouvem? Sim. A ideia de formação de leitores, onde manter o espaço para crianças. A ideia foi sempre encontrar contadores sérios, que fossem contadores que trabalhassem o livro e que mantivessem uma certa ligação ao livro quando contam. Ou seja, que o livro esteja presente e que a narração seja uma... Não quero uma narração teatral, quero uma narração que fosse muito próxima da leitura. Porque a ideia era criar um leitor. E é uma coisa, ler é um ato muito solitário. Se eu leio são sozinhas. E, portanto, passar do leia-me um livro porque eu não sei ler, para eu sei ler e posso ler sozinho, às vezes é uma passagem difícil, porque passa de uma coisa que é coletiva, que é feita a dois e que é muito emocional às vezes, porque está ao colo, porque é da hora de dormir, etc., para algo que eu vou ter que fazer num regime solitário. Vou ter que fazer sozinho. E nós temos os contadores que tivessem uma abordagem. Sim, os contadores para os mais pequenos serão sempre alguém mais dinâmico. Mas se a partir de uma determinada faixa etária, os contadores reproduzem-se, no fundo, uma coisa algo muito próximo daquilo que é o ato de ler, para precisamente criar o hábito da leitura e permitir essa passagem. Por exemplo, nós tentamos ter sempre livros sem palavras na livraria. Parecem contrassensos, mas não é, porque o livro sem palavras permite uma leitura autónoma antes de se saber ler. Porque permite, a pessoa pode lê-lo sem saber ler. Portanto, não precisa, pode-se tornar independente daquele que lhe lê, num momento anterior ainda ao ato de ler sozinho. E pode estar a desenvolver esse amor pela narração que está presente na imagem e mais tarde pela narração que estará presente no texto também. Procuramos sempre livros em que a ilustração tenha alguma qualidade artística. Tentamos ter o máximo possível de livros que têm qualidade artística. Quando pedimos editores estrangeiros, é ainda mais fácil, porque não podemos pedir muita coisa, porque tentamos mesmo escolher e tentamos sempre procurar editoras cuja oferta é diferente daquela que está disponível no mercado português, em termos de ilustração, tem tipos de ilustração diferentes, têm linguagens diferentes e que têm uma qualidade estética e sejam arte, na realidade. Aquilo que eu quero dar a volta para não dizer arte, vou dizer arte. Não é sejam arte. Para que o indivíduo, o livro para criança às vezes também é um pequeno museu portátil, na medida em que alguma ilustração tem qualidade e não só às vezes tem referências e referenciais às belas artes. E, portanto, pode até gostar de usar técnicas semelhantes ou estar a fazer referências de imagem. E tem essa meta linguagem. Quando estamos a escolher o livro, estamos sempre a tentar um livro que tenha qualidade artística, que tenha uma oferta em géneros literários diferentes
e tenha oferta em géneros artísticos e ilustrativos diferentes. Para diversificar o máximo possível aquilo que está à disposição, para não criar imagens standard e caixinhas. Às vezes não está para fazer divertir temas muito difíceis, ou que não existem no mercado. O mercado passa mais conservador no determinado tema, que nós arriscamos e pedimos um livro italiano que já tem aquele tema, ou um livro francês que tem aquele tema que não existe disponível no mercado português. E temos também ilustrações, se calhar o mercado português não é tão receptivo, que é muito mais conservador, e de repente fazemos uma abordagem com algo que é mais exigente, ou seja, requer que a pessoa pense até aquilo que é adequado à criança de uma maneira diferente. Temos consciência, claro, que os livros são vendidos a adultos, porque os adultos sentem. Há uma coisa muito engraçada quando nós temos essas histórias sobre elas. Qualquer pessoa, qualquer um de vocês, quando vai a uma sessão, vai ao cinema, vem aqui a esta conferência, vai ver uma peça de teatro, um museu, leva uma certa muralha posta, uma barreira. Vocês vão à espera de qualquer coisa. Quando as pessoas vão lá, acompanham uma criança a uma sessão de histórias, elas baixaram a barreira. Porque é uma sessão de história para cada criança. Baixaram a barreira. Eu já vi pessoas chorarem em sessões. Eu já vi uma senhora ficar branca como aquela pessoa que ia buscar água para a mulher que ela ia desmaiar. Eu já vi pessoas que eu acho que reconsideraram toda a sua existência. Porquê? Então, como é que um livro para crianças faz essa choque? Já, alguns livros são muito bons e outros livros estão, normalmente, quando nós contadores escolhem, são bons. Mas também porque as pessoas baixaram a barreira. Quando elas pegam num livro, ou ouviram a história ser contada, ou pegaram num livro que está acima da mesa, elas não estavam à espera daquilo que lá está dentro. E, portanto, aquilo pode chegar. A barreira estava em baixo, a armadura estava em baixo, a muralha não, a muralha tinha a porta aberta e, portanto, o castelo não estava com as portas todas escancaradas e as coisas puderam entrar. Às vezes, o livro para dizer que o livro é para crianças não é muito adequado, porque às vezes a pessoa precisa dele não necessariamente a criança. E a quem ele chega a que ele tiver que chegar. Dito isto, nós também temos livros para adultos, mas que nessa sala, os adultos entram já levantam a muralha, a armadura. E quando entram nas salas que é para crianças, não o fazem necessariamente, porque os livros podem chegar de outra maneira. Quando vão assistir aos contadores de histórias, aí eles são muito descontraídos e, portanto, alguns saem lá muito tempo não estão. Ok. Agora, eu sei que a Letra Livre é editorial, é livraria e também vende o alfabetismo. Então, eu gostava de saber como se escolhem os materiais para editar e, especificamente, também tenho esta dúvida que é porque vale a pena continuar a visitar as livrarias de alfabetismo à procura de livros que são antigos, que não são novos. Qual é a importância disso? Bom, em relação à existência das pequenas livrarias, eu tenho uma tese de que a possibilidade de sobrevivência económica de uma livraria pequena depende de alguma diversidade de oferta, ou seja, a hiperespecialização em Portugal não dá certo porque somos um país e umas cidades muito pequenas. E por outro lado, o livro novo tem um problema sério que é as margens muito pequenas que são estabelecidas normalmente pelos editores, que variam de 30% a eventualmente 50%, mas sendo na maioria dos casos de 30% a 40%. E se as pessoas consideram algum tipo de desconto aos seus clientes, acabam tendo uma margem muito pequena. Teriam de vender muito, como os FNACs, as Ferreiras e tal, para conseguir manter uma sobrevivência económica num pequeno espaço. Ainda por cima, tendo o agravante de que, se tu estás a oferecer o mesmo que oferece a Fronac e a Bertrand, obviamente, dificilmente vais ter clientes próprios, porque as pessoas, por uma questão de facilidade e de comodismo, é evidente que elas acabam comprando naqueles espaços que frequentam, que estão mais próximos, que normalmente não são a tua livraria.
Dito isto, portanto, o caminho das pequenas livrarias independentes será, a meu ver, sempre e complicado, o de uma certa diversidade e de terem também uma oferta que não fique só pelo livro novo. Aí vamos para o alfarrabismo. Eu tenho, digamos, uma especial relação de afinidade com o alfarrabismo, por todas as razões, e por razões até pessoais, porque eu sempre comprei muito livro em alfarrabista, e por outro lado, porque sei que, em termos do livro usado, nós encontramos coisas que não vamos encontrar num livro novo. E não encontramos coisas que não encontramos num livro novo em vários sentidos. Um é que muitas vezes as edições antigas são por si só muito curiosas, porque têm autógrafos, porque têm dedicatórias, porque são primeiras edições, porque têm capas, muitas vezes, altamente surpreendentes em relação às capas contemporâneas, porque são autores que hoje não estão disponíveis, porque são livros que estão esgotados há muitos anos e nunca mais vão ser reeditados. Portanto, há múltiplas razões para frequentar as livrarias de livro usado e alfarrabista. E há até mais razões para frequentar as outras. Porque nós sabemos que as livrarias, as grandes cadeias, e estou a falar principalmente das grandes cadeias, são as que dominam hoje no mercado, a oferta delas se resume às novidades. Eu digo até que é como no mercado de hortaliças, não é? Temos de vender as hortaliças enquanto estão frescas. E essas livrarias o que oferecem é novidades, que é um conceito dos diabos. É um livro que acabou de sair e que vai estar lá durante 3 meses, 4 meses. Ao fim de 4 meses o livro é devolvido, quando não pertence à própria editora, é devolvido aos editores e você chega à FNAC ou chega a Bertrand e pergunta: olha, eu queria um livro tal. Não, esse livro está esgotado. Ele está a dizer que está esgotado porque não tem na livraria. Só que o livro, obviamente, no editor não está esgotado. No editor estão lá centenas ou milhares de exemplares. Mas a informação que é dada sistematicamente nessas grandes cadeias é: o livro está esgotado. Está esgotado porque não está no estoque deles, não está no computador deles. E isso cria esse segundo problema, que é: há livros disponíveis, mas não estão no mercado. O papel de uma pequena livraria independente é saber que livros interessantes, que autores interessantes existem, que não estão no mercado pela razão das novidades. Porque hoje as grandes cadeias trabalham com livros a 3 meses ou 4 meses e dificilmente têm um livro editado há mais de um ano, a não ser que seja uma reedição. Se o livro foi editado há mais de um ano e não é uma edição dos últimos tempos, é um livro que está devolvido ao editor e que é dado como inexistente no mercado. Portanto, é este o espaço que as pequenas livrarias independentes podem ocupar, não obstante ter o mais sério obstáculo hoje em dia à existência das pequenas livrarias independentes, que é aluguéis. É o problema das rendas, mas é o problema da sobrevivência das pessoas nas grandes cidades. Elas não têm condições de pagar as rendas e no mercado para comércio, no mercado de aluguel para comércio, ainda é pior, porque aí as disputas são muito grandes e a existência de espaços viáveis é bastante difícil. Não obstante isto, a aposta das pequenas livrarias deve continuar a ser por este viés de uma diversidade de oferta, a existência de livros que não estão no mercado nas outras livrarias e uma cobertura de um espectro muito mais amplo do que aquele que é feito pelas livrarias médias e grandes. Indo para as editoras, porquê editar? Bom, nós decidimos começar a editar porque havia coisas que para nós eram importantes que estivessem editadas e não estavam, ou que estivessem reeditadas e não estavam. E vários exemplos, alguns dos livros que nós editamos não é que não tenham tido alguma vez uma edição no mercado, que é o caso, por exemplo, do Franz Fanon, com o Pele de Negras, Máscaras Brancas e Os Colares da Terra, são 2 clássicos importantíssimos que estavam absolutamente indisponíveis em Portugal, não obstante já ter tido uma edição, inclusive Os Colares da Terra foram editados pelo Vítor Silva Tavares, na Liceia, no tempo da Guerra Colonial, que é uma coisa dos diabos. Quer dizer, em plena Guerra Colonial, Os Colares da Terra foram editados em Portugal, um clássico anticolonialista do Franz Fanon. E pós 25 de Abril, agora, na democracia atual, madura e não sei o quê, o livro não está disponível. E ninguém se interessa por editar esse livro. Então a Letra Livre decidiu editar. Como decidiu editar, por exemplo, o Herbert Marcuse, O Homem Unidimensional, que é uma das melhores críticas, a meu ver, enfim, é uma interpretação minha, da sociedade industrial, da sociedade de consumo, do capitalismo contemporâneo, que, no entanto, nunca tinha tido nenhuma edição em português, em Portugal. Teve uma edição no Brasil. Aqui em Portugal nunca tinha tido, não obstante ser um livro de referência dos anos 60 e 70. Portanto, são estes autores, estes livros que nós achamos muito importantes e fundamentais, que nós vamos reeditando. Outro exemplo, e só para terminar,
dos autores mais importantes que existe em Portugal no século XX chama-se Orlando Ribeiro. O Orlando Ribeiro foi um grande, talvez o maior geógrafo português do século XX, e um homem que era das ciências humanas, não obstante ser um geógrafo, é o homem que falou sobre Portugal, levando em conta o conhecimento histórico, a etnografia, era muito amigo do Leite Vasconcelos e dos grandes etnógrafos portugueses, era um homem que dominava 500 conhecimentos, um homem de alta cultura. E ele escreveu 2 ou 3 livros, inclusive o que é considerado um dos principais ensaios portugueses do século XX, que é o Portugal Mediterrâneo e Atlântico, e esse livro, miseravelmente, não estava disponível em Portugal nos últimos anos, porque a editora, entretanto, que o editor durante muitos anos tinha falido. E não há um grande editor em Portugal que diga assim, mas o Orlando Ribeiro não está editado. Ninguém se questiona disso. Nós entramos em contato, temos, enfim, alguma relação, e falamos com a segunda esposa dele, que ainda é viva, uma grande mulher que tem 100 anos, ainda recentemente deu uma entrevista na televisão, tem 100 anos, é uma grande geógrafa também, que é a Suzanne Dadin, francesa, e passámos a editar os livros do Orlando Ribeiro. É impressionante, há pessoas que ficam espantadas, como é que a letra do livro, sendo o que é, uma pequena livraria, uma pequena editora independente, editou o Orlando Ribeiro. Mas não se editamos porque as pessoas que dominam os grandes esquemas não querem saber do Orlando Ribeiro. Como não querem saber dessa pequena, não querem saber do Carlinho, não querem lá saber disso tudo. A não ser que o Estado depois desapareça com dinheiro para financiar alguma edição. E isto é a situação de Portugal. Então, há múltiplas oportunidades em Portugal, mesmo para quem quiser editar, de grandes autores, grandes livros que até hoje não foram editados. Depois, qual é o problema com que tu se depara? É o problema da distribuição. E como é que tu vais distribuir? A Bertrand vai-te exigir 60% ou 70%, que é uma pouca vergonha. A FNAC e a Almedina exigem, no mínimo, 40%. E tu tens de esperar que o gerente das lojas da Almedina ou da FNAC seja suficientemente competente e culto para saber quem é o Orlando Ribeiro, quem é o Marquise, quem é o Lefebvre, quem é o César Monteiro, quem é não sei quem é o Sr. para te encomendar 2 livros. Porque tu podes ir lá mostrar os livros e ele diz, mas quem é a senhora? E a senhora, podemos estar até a falar destes nomes. Ou seja, são os gerentes da FNAC e são os gerentes da Bertrand. E eles não sabem quem são as pessoas mais importantes da literatura e da cultura. Não sabem. Eles sabem os best-sellers. O best-seller não sei o quê, o fulano não sei o quê, o outro. Os americanos, os últimos ingleses, os últimos não sei o quê, apareceram por aí, eles sabem. O resto não sabem. E, portanto, tu editas 1.000, ou 2.000, ou 3.000 livros, tu tens de editar nesse patamar se for um livro traduzido com direitos autorais, e, no entanto, depois não tens como os colocar no mercado, porque a Bertrand quer um desconto que é incompatível. A FNAC, o gerente não sabe quem é o autor, então joga o livro lá por debaixo da mesa. E esta é a realidade portuguesa, não é caricatura. Vocês pensam que isto é caricatura, não é caricatura. Isto é a realidade do mercado português. Temos sempre a esperança que um leitor em casa, na sua solidão, diz assim, eu vou querer ler não sei quem, e vai à procura de edições em Portugal. Mas isso é ser muito otimista, porque até os leitores, rendidos às facilidades do esquema das internets, baixa o PDF ou baixa não sei quem e não quer mais saber de comprar um livro impresso. Porque neste miserabilismo atual que nós temos, é tudo muito fácil. Eu tenho, como dizia o outro, eu tenho uma pena com o Congresso, com a Biblioteca do Congresso Americano no bolso. Eu parece-me que não cabe. A Biblioteca do Congresso Americano não cabe uma pena, mas se coubesse, e que te interessa ter uma pena com a Biblioteca do Congresso Americano? Explica-me qual é o interesse andas com a Biblioteca do Congresso Americano no bolso. Tem interesse que tu, de alguma forma, leias os autores, os livros importantes que estão lá. Agora, tens uma pena, tens no teu computador todos os livros clássicos gregos e romanos, é uma piada, porque o que me interessa é se tu os leste ou não leste. Se tu conheces ou não conheces o que estás a falar. E nós estamos a entrar num caminho do neo-analfabetismo, vai muito pelo lado de achar que o contato é aquela coisa do Facebook, não é? Somos todos amigos, mas amigos são 3 ou 4, não são 10.000 amigos. E, portanto, ter 10.000 ou 50.000 livros numa pena não significa nada. E é este combate que os livreiros e os editores têm de continuar a fazer
porque a relação com o livro impresso, apesar de tudo, é outra do que aquela que é com os formatos digitais. Esta é a minha interpretação, pode haver outras, mas esta é a minha interpretação sobre esta realidade atual. Eu tinha muitas perguntas que eu acho que responderam ser sozinhas nesta partilha. E o Eduardo falou de um assunto que para mim parece-me muito importante, que é qual é o papel, ele já partilhou o seu ponto de vista, mas qual é o papel destas novas livrarias independentes, ou espaços, ou projetos? Eu não quero dizer que a vossa é uma livraria, porque eu sei que é um projeto muito mais grande, mas é por isso que eu gostava muito de saber a sua perspectiva. Qual é o papel do vosso projeto e de seguir assim, qual é o futuro do mercado literário das livrarias independentes? É uma pergunta um bocado Pois, é muita coisa. Mas eu gosto de pensar nesse exemplo de quando a gente publicou o livro, né, de lá para cá, por exemplo, e conversando com a Margarita, ela estava super emocionada porque finalmente ela tinha conseguido publicar um livro. Uma mulher que saiu fugida da Rússia, caçada, teve que pedir refúgio aqui, e essa pessoa conseguiu, depois de muito tempo, com muito esforço e com algum dinheiro, porque vivemos nessa sociedade, então não tem como correr, é o que é tipo, posso tentar, mas pronto. Ela conseguiu publicar. Então, eu acho que o papel de livrarias, de espaços como o das Insurgentes, aqui a gente vai falar de livros para falar de pessoas, mas a gente poderia falar de 1 zilhão de coisas para falar de pessoas. Eu acho que o grande papel é, muitas das vezes, nós também que estamos em algum lugar de privilégio, termos a sensibilidade de apoiar, de pegar na mão, de facilitar o processo, facilitar o caminho para outras pessoas. E, obviamente, eu sou uma pessoa, tá bom, aquele básico, brasileira, preta, favela, pobre, o básico. E ainda assim, eu olho para muitas companheiras e companheiros dentro do projeto e eu penso, pô, cara, eu tô num lugar de privilégio aqui. Eu olho assim no meu e falo, não, eu não tô nem habituada com isso. Poxa, eu sou sempre a última ali da fila. E aqui, não que eu seja melhor ou pior do que ninguém, mas aqui, a educação, nesse caso, ter feito um mestrado, ser educadora, esse percurso meu, e muitos se identificam com muitas pessoas com as quais eu trabalho, que são pessoas também que tiveram que correr muito, tiveram que tentar se provar muito para chegar a algum lugar. Mas hoje, se calhar, talvez eu sei ali onde pede um financiamento. Eu sei que a Luana sabe e peço uma ajuda para a Luana. Mas tem pessoas como a Margarita que não sabiam ou não eram ouvidas nesse lugar. Então, ao invés da Luana falar, eu vou aqui editar um livro para falar sobre a vida ruim da Margarita. Não, a Margarita tem voz, ela tem a vida dela. Por que eu vou falar por ela? É sair, eu acho que o grande negócio é, eu paro de tratar as pessoas ao meu redor como objetos de estudo, que foi o que fizeram durante muito tempo, né, as colonizações, os antropólogos e tudo mais. Hoje eu vi o índio tomando banho 15 vezes. Eu lá quero saber que o índio tomou banho 15 vezes, eu quero conversar com essa pessoa e entender qual é a relação dela com a água, e eu quero que ela fale, não vou descrever por ela. Então, acho que o grande papel de lugares como a Livraria das Insurgentes e outros espaços que têm esse cunho abrangente é justamente deixar as pessoas serem pessoas e que elas se sintam pessoas e não somente objetos, não somente minorias, não somente as coitadas. Eu acho que é um grande papel, e quem tem um pouquinho, quem tem 2 dedos de testa e talvez um pouquinho de poder em qualquer lugar que seja, é chegar nesses lugares, é juntar-se a esses coletivos para contribuir, para apoiar e não para salvar. Aquela ideia também de Salvador Branco, que para mim, morando aqui, ficou muito mais claro. No Brasil, obviamente, eu tinha, mas eu vou falar com você que, olha, estou sendo perigosa, né? Porque eu sou, acho que é a única brasileira aqui, não sei, mas pronto. Ok, estou sendo perigosa aqui, eita menina. Estou aqui me colocando num perigo aqui, mas é isso. Eu passei por muitos lugares aqui, ONGs, trabalhei também,
E tem muito essa coisa do assistencialismo, sabe? Ai, coitadinho. Não, gente, vamos parar com isso, vamos dar dignidade. Então, quando a gente dá dignidade, não, ajudar as pessoas a se dignificarem, que dar dignidade também, eu acho que ninguém dá, porque isso não é uma carteirinha da dignidade, mas são processos que dignificam. Então, quando uma mana consegue, ao invés de ter que, não sei, às vezes prostituir, fazer uma coisa ilícita para poder, para poder comer, para poder comprar a droga dela que ela quer consumir, ela vai ser chocante, o que eu posso fazer? Ao invés dela ter que passar por todo esse processo difícil, que já é um processo difícil, tá na dependência de uma substância. Mas, opa, vai lá, escreve isso, faz uma zine, exprime a sua dor, a sua alegria, a sua experiência, fala você aí. E depois você pega aquilo que você produziu e você pertence, aquilo te pertence. E você vai vender aquilo para continuar existindo. Isso é legal. E não eu dar uma esmola, e não eu... Isso é o legal. Então, eu acho que é esse que é o... Para mim, a livraria é um exemplo disso. Temos que trabalhar em muitas coisas, temos que expandir muitas coisas. Muitos coletivos têm muitas fragilidades. Não sabemos trabalhar, às vezes, com pessoas múltiplas, com pessoas diferentes da lógica normativa, é uma verdade, às vezes não sabemos e às vezes erramos muito nesse processo, mas eu acho que é esse o papel da Livraria dos Estudantes, eu digo aqui, mas de outros espaços como esse. E o futuro das livrarias independentes, ou seja, eu não sei. Eu posso adicionar só uma coisa, concordo completamente, obviamente, com a visão da Luana, da qual acho que, ou seja, todas as insurgentes concordam com esta visão, por fazer parte do coletivo, acho. E adiciono também que estamos a dinamizar, na segunda vez, uma formação como livreira insurgente, no intuito de incluir mais pessoas, de fato destinada a mulheres, pessoas trans, não binárias, que vivenciam a situação de múltiplas vulnerabilidades, entre as quais o desemprego, o estado de refugiado, de imigrante, consumidoras, trabalhadores de sexo, ou seja, é um curso que estamos a dinamizar para incluir mais mulheres, pessoas trans e não binárias que pensaram em não poder fazer nunca parte de uma livraria e mexer com livros, ou que tinham interesse e não tiveram possibilidade. E também está organizada na base de distribuição de bolsas de participação, no intuito também de conseguir realmente incluir pessoas que provavelmente como voluntários não iam conseguir, porque o voluntariado temos que assumir que é privilégio. É uma escolha de poucas pessoas privilegiadas que, em algum momento, podem rolar, em outro momento, não. Neste caso, por exemplo, eu estou numa situação de privilégio, posso fazer voluntariado, eu estou a fazê-lo e, com este financiamento, na verdade, temos um pequeno salário, muito pequeno, salário não, pequena contribuição, que distribuímos entre todas, para quem o dinamiza e para quem recebe a formação. E, portanto, este é um exemplo de como nós queremos realmente que seja espaço para todos. Uma livraria, um projeto social, um coletivo engajado, politizado, estamos à frente de várias pautas. E é isto. Sobre o contexto das livrarias independentes cá em Portugal, acho que é melhor que a Ana e o Eduardo, eu sugiro que sejam eles, porque acho que eles têm muitas mais experiência do que nós e poderão ensinar-nos muita coisa, nós que somos livreiras há pouco tempo. Obrigada. Ok, então eu faço a mesma pergunta para ti, Ana, e depois eu gostava de abrir um espaço, porque já falamos bastante, um espaço para, se alguma pessoa tem alguma pergunta para fazer para o Eduardo, para a Ana, para as insurgentes, e assim conseguir responder a maior parte das dúvidas. Então, para saber como sobrevivem as livrarias independentes. qual é o papel e como se vê o futuro? Assim, a ideia da livraria independente é ela oferecer algo que não é o norma do mercado, ou seja, sair da lógica dos grandes grupos editoriais e dos grandes grupos livreiros. Oferecer ao público algo que não está disponível nos espaços, ou até pode estar disponível, mas está disperso e morre no meio de tudo o resto que está na oferta. Portanto, é uma ação ecológica para salvaguardar tudo
todo o universo ecológico do livro e da literatura. O papel, a sobrevivência passa muito pela formação dos leitores e por existirem leitores. Pessoas que se deslocam às livrarias e que adquiram nestes espaços em vez de outros. O Eduardo começou por dizer daquela coisa mirabolante que é o aumento das vendas. Eu também vi os números, também os achei bastante peculiares, estranhos. E penso que eles passam muito a pele usar empresas que fazem estes estudos de mercado que se centram, na realidade, nos grandes grupos e utilizam apenas os dados que lhes são fornecidos. Acresce que, além dos grandes grupos, estas empresas adicionam também a informação que é dada pelos hipermercados. Portanto, há uma lógica de livros que é completamente diferente da lógica do livro vendido em livro. O livro que está disponível no hipermercado é um livro que se vende a ele próprio. Ou seja, é um romance da qual as pessoas já ouviram falar ou conhecem o autor, normalmente um género mais... no género de um livro, mesmo que seja um género de livros menores, não gosto muito da expressão, mas é sempre a versão mais acessível e mais comercial desse mesmo objeto. Terá as capinhas garridas, terá uma sinopse centradora, terá 500 mil prémios, que estarão todos seus na capa, e serão coisas que se venderão a elas próprias. Tudo aquilo que requer ser vendido é um espaço para as pequenas livrarias. Na realidade, as pequenas livrarias e os pequenos editores dependem uns dos outros, porque as pequenas livrarias só existem os pequenos editores que editam as pequenas livrarias, porque normalmente os pequenos editores editam livros que não se vendem a eles próprios. Editam livros que têm que ser vendidos, que requer que o livreiro apresente o livro ao leitor, que o livreiro conheça o leitor, que saiba que aquele leitor tem um determinado tipo de interesse, sabe que aquele leitor tem um determinado tipo de gosto, um determinado tipo de formação. E também sabe responder à pergunta quando é um leitor novo que chega lá e diz: procuro qualquer coisa neste campo. O livro, as pequenas livrarias muito mais facilmente vão fazer isso, porque não há nenhuma pré-condição de venda, eles não estão sujeitos a nenhum determinismo, não estão obrigados a vender naquela semana não sei quantos exemplares de um determinado livro, porque foi editado pelo editor daquela livraria, que partilha aquela livraria. Nós não fazemos isso, respeitamos o cliente. Normalmente as pequenas livrarias têm isso sobre as outras. Têm respeito ao cliente, têm respeito à pessoa que está na frente deles e que quer aquilo e não outra coisa. A maior parte delas mantém-se na base de clientes que ganharam gosto pela leitura e que sabem se for àquele espaço, vão-lhes vender. A minha coisa mais importante é quando as pessoas me dizem: olha, eu estou à procura disto, eu vou uma criança com estas características e eu confio em vocês. O que você me disser é aquilo que eu levo. Isto é uma prova de confiança muito grande, não vai fazer isto mais sentido. Significa que a pessoa já lá foi outras vezes e eu não a traí. E é isso que o livreiro pode fazer, que a livraria pode fazer pelo cliente e que as outras pessoas não podem. E é aquilo que a pequena livraria pode fazer pelo pequeno editor também, que é apresentar ao cliente uma coisa que ele de outra forma nunca viu e que nem sequer sabe que existe. Mas pode precisar de saber.